Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Espero mais uma vez, como sempre, né? Encontrá-los bem cuidados, né? Tranquilos e se protegendo, para a gente poder conseguir superar todo esse movimento. Como sempre, trago essa recomendação para que a gente possa ficar em casa sempre que possível, sempre que necessário, for né, ter que sair, que a gente possa cuidar disso com máscara, álcool. Chegar a sua vez de dar vacina, se vacine, porque vacina no braço e comida no prato é o que vai nos garantir superar toda essa crise que nós estamos aí vivendo. Então estamos lá, meu nome é Rafael Rolim, sou professor aqui, arte educador e brincante, professor da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota, dentro do projeto Minha História Minha Vida, vencendo o preconceito com cultura e arte, projeto esse aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o apoio e patrocínio da Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Então estamos mais um encontro aqui, já chegando na nossa reta final. Temos ainda alguns encontros para frente, mas que o mais importante disso é que a gente tenha construído essa trajetória que é o que importa, né? É o processo, é o caminho. E esse caminho com a cultura é algo que muito nos ensina, muito pode nos instigar a criar, a inventar. E aí, nos últimos encontros, estávamos trabalhando ali dentro da perspectiva do samba de roda, dos grupos que variavam e transitavam dentro dessa manifestação, e aí que esse samba de roda bebe em todo um processo histórico nosso que tem total relação, né, com a capoeira, com as religiões de matrizes africanas, né, aí os candomblés, as umbandas, que isso ocorre, né, essa manifestação, essas formas de se manifestar, né? Seja elas culturais, artísticas, né? E aí o religioso entra no cultural em todo o Brasil. Então, portanto, isso esse tipo de manifestação é algo recorrente em todo o nosso país, e aí não só no Brasil, né? Se você tiver a oportunidade de pesquisar um pouquinho mais aqui pelo Uruguai, pelo Paraguai, Argentina, próprio Chile, Peru, você vai encontrar certamente, como eu encontrei, uma série de referências e influências nessas e dessas manifestações, no sentido de que a gente tem uma cultura muito forte indígena, né? Uma cultura popular, né? Aí, como a gente chama, como o próprio nome da disciplina chama de folclore, indígena, porém eu diria, acréscimos, pitadas, e aí depender do lugar, com total influência dessa referência ibérica, né? Não só ibérica, mas principalmente ibérica, né? E quando eu falo ibérica, eu estou falando basicamente ali daquela região de Leão e Castela, né, inicialmente, que depois se transforma em Portugal, Espanha, mas que aquilo se reverbera para um pedaço da Europa, tanto ao sul, quando você vai para a Itália, quanto ao norte, quando você vai para a França. E se a gente for atrás de buscar maiores reminiscências, quando eu falo de reminiscências, estou falando de memórias, estou falando de resgates, porque a palavra resgate está desgastada. Quando a gente fala de reminiscências, a gente está tentando construir
junto com a nossa memória e a história, um passado que a gente possivelmente ou provavelmente não viveu, mas que a gente tenta desenhá-lo num presente para, inclusive, projetar um futuro. E o leste europeu, por exemplo, é outro espaço muito fantástico que a gente tem de influências. Influências estas que a gente vai ver talvez muito mais aí descendo um pouco mais para o sul do Brasil, que aí a gente já pega um pedaço da Alemanha, já chegando ali com aquela divisa, né, que é exatamente onde teve a Segunda Guerra, né, naquele caminho já saindo de um pedaço de uma Europa que estava mais próxima a esse Oceano Atlântico, né, mais próxima a essa África, mais próximo a esse Brasil, né, essa América do Sul, e nós vamos para o outro lado. E isso, por que eu estou dizendo isso? Porque depois de trazer toda essa trajetória, né, do reisado, da ciranda, do coco, que eu sempre faço de alguma forma, essa recapitulação, né, para poder a gente não perder o contexto, não por conta de quem já está acompanhando, mas principalmente por quem possa vir a acompanhar o processo do meio para o final, né? Por exemplo, quem está assistindo essa aula, talvez seja importante, né, trazer essa referência de que nós já trabalhamos com várias outras manifestações e tradições e artes, linguagens das artes, e agora nós estamos chegando aí numa reta final, como disse no começo, porém com muito fôlego e com muita vontade de trazer novas informações, curiosidades, memórias, histórias e experiências para que a gente possa garantir aí ao final do nosso curso, da nossa oficina de grupo folclórico, um material, né, um arcabouço, não só teórico, visual, né, metodológico, mas sim que a gente possa garantir essa troca, né, de experiências, e isso eu acho que seja um dos pontos mais importantes e que eu gostaria e quero, né, garantir para que isso seja algo que possa ser fortalecido dentro desse movimento, desse processo, dentro desse projeto, que é exatamente aí minha história e minha vida, né? Então, assim, sinto-me muita vontade de trazer sempre essas referências. E aí, pensando nisso, no encontro passado, da aula passada, na realidade, nas últimas aulas, nós víamos trabalhando com as influências do samba de roda, e essas influências que tinham diretamente relação com a capoeira, com os terreiros de matrizes africanas, aí eu estou falando das religiões de matrizes africanas, porque tudo isso tem a ver com a nossa cultura popular, com o nosso folclore. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente avançou um pouco mais até chegar, como foi dito também, nos grupos, né, de afro, né, nos blocos afros. Aí eu trouxe também um pouco da influência do Olodum, né, de quanto esses grupos como o Ileaê, né, Filhos de Gandhi, Araqueto, grupos tradicionais, Malê de Balê, lá em Itapuã, aí lembrando a saudosa praia de Itapuã, onde tive a oportunidade de passar um período, conheço demais. Então, é nesse território e a partir desse território nós construímos aí todo um encontro passado, mas também as outras aulas, para poder dizer dessas influências que essas religiões e culturas e artes misturadas entre a cultura índia, a cultura negra e a cultura do imigrante aí branco, né, ibérico, europeu, o quanto isso foi possível a partir disso, enquanto esse encontro constituiu todo esse caldeirão de
matrizes e influências e de possibilidades estéticas que geraram e gestam, né? Na realidade gestam e gerarão, né? E gestarão novas possibilidades. E aí chegamos nesses grupos, né? Grupos afro. E isso também para chegar num ponto outro que para mim é muito interessante, para mim como pesquisador. Eu acho que aí conversando com os colegas, amigos, músicos, brincantes, batuqueiros, mestres, da importância de um fenômeno que aí o Brasil se destaca enquanto cultura popular. Parece que não, parece que às vezes não está distante do nosso folclore por conta da visibilidade criada. Porém, é parte fundamental de nossa cultura, que é o carnaval. Nós estivemos conversando até hoje e pouco falei sobre o carnaval. E todas essas manifestações que eu trouxe até hoje, eu não diria todas especificamente, mas a sua grande maioria tem uma relação direta com essa data, e não só essa data, mas porém esse período festivo. Mais do que uma data que vai de final de fevereiro ali, meio de fevereiro, né? Mais do que essa data de 4 dias, o carnaval, dentro de um processo histórico, aí eu não vou falar agora do carnaval que nós vivemos hoje inicialmente, talvez no nosso próximo encontro eu fale sobre isso, mas no nosso primeiro momento, esse carnaval, a ideia de carnaval, né, aí historicamente falando, né, pensando numa ideia sociológica, esse carnaval, ele tinha e ele tem até hoje, e é isso que o mantém vivo, uma conotação de subversão, né? Uma conotação de inversão de valores. Se você olhar todo o processo histórico e atrás desse processo que é exatamente, né, lá depois do Dia de Reis, que antecede a Quaresma, né, que vai dar lá no Corpus Christi, que é esse momento que é dado de alguma forma, né? Muitos pesquisadores falam que é dado de alguma forma ao povo esse momento de libertinagem, de liberdade extrema. Acho pouco provável que isso tenha sido dado, acredito mais que isso tenha sido conquistado e na realidade por um processo histórico. Quando a gente vai analisar 1000 anos atrás, a gente já falava desse momento, né, desse movimento e dessas festividades nesse mesmo período, pensando nesse calendário, né, ali por volta final de janeiro até início de março, em várias civilizações, em diferentes períodos históricos. Esse período sempre foi caracterizado como um período festivo que no Brasil se populariza com esse nome de carnaval, mas que dependendo do lugar onde você vai encontrar aí outras nomenclaturas no processo histórico, né? Se você for retrospectivamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia é carnaval em qualquer lugar do mundo, desde que lá haja carnaval. E aí, todas essas influências, aí quando eu trago a ideia aqui do reizado, do Bumba Meu Boi, das bandas cabaçais, dos violeiros, das cirandas, do Bumba Meu Boi maranhense, do maracatu, do cavalo marinho. Quando a gente traz tudo isso, se você pegar no período do carnaval, que aí é uma grande mistura, uma grande miscigenação, você vai ver que isso ocorre, primeiro, né, aqui pensando em Brasil, em todo o Brasil, porém com uma grande potência de misturar
todas essas influências, misturar todas essas potências. Então, assim, tem lugar, como eu disse, nos encontros passados e nas aulas passadas, chega no carnaval, você vai ter a brincadeira do boi. Se você for para o interior ali, para a região litorânea ali de Alagoas, ali perto de Maceió, você vai ter boi, bumba meu boi na época do carnaval, né? Se você chegar aqui em Fortaleza, né? Aqui não, porque nós estamos nesse momento na região metropolitana, mas poderíamos nos considerar. Se você for para a Avenida Domingos Olímpio, que é aqui no centro da capital, né? Você vai encontrar aí já não mais o que a gente encontra no Maranhão ou em Pernambuco. Você já vai encontrar o maracatu. O maracatu já brinca no carnaval, e sobre o maracatu já conversamos, falei sobre e trouxe essa referência na hora que nós estávamos no encontro que falávamos sobre o carnaval, sobre o maracatu, e agora estamos falando sobre o carnaval. Então, essa é uma manifestação que ela consegue dar conta. Aí se você, por exemplo, desce pro litoral aqui do Ceará, mesmo dentro do mesmo estado em que na capital você vai brincar o maracatu, chega no litoral ali na região de Morro Branco, Beberibe, você vai ter a cultura do trio elétrico. Ou seja, já outra coisa. Se você for para Pernambuco, você vai encontrar músicos que tocam nas cirandas, que tocam nos caboclinhos, que tocam nos maracatus e que tocam também nos cavalos marinhos. Todos esses músicos tocando nas orquestras, nos blocos carnavalescos, né? Como tem em Recife, né? O Galo da Madrugada, né? Tantos outros blocos famosos nessa grande festividade que é o carnaval. Então você vai percebendo que, a depender do lugar, todas essas manifestações que nós tratamos até agora, desde o último encontro do samba de roda até o primeiro lá do Reisado, passando pelas bandas cabaçais, tudo isso, tudo coco, você vai conseguir, a depender da localidade, da região, muito provavelmente no carnaval, que é essa grande festividade, que é esse grande festejo, esse grande ritual brasileiro, mas não é genuinamente, né? A gente não inventou o carnaval, nós inventamos o nosso carnaval. E aí é dentro dessa grande mosaico, né, de possibilidades que a gente consegue perceber a potência não só dessa festividade, mas por que ela é potente? O carnaval no Brasil só é potente, não se iluda, não é por conta da Marquês de Sapucaí, né? Nem o Sambódromo lá de São Paulo, lá no AMB, né? Não são esses dois espaços que caracterizam o nosso carnaval. O nosso carnaval, ele é secular. Esses espaços têm no máximo 50 anos. O Sambódromo foi construído pelo Brizola, lá em 1980. O Sambódromo, né, aí já no Anhembi, em São Paulo, já é da década de 90. Eu estou falando de uma manifestação que existe há 1000 anos no mundo. E que nós já celebramos enquanto carnaval há mais de 2, 3 séculos. Enquanto Brasil, né, nesse sentido aí de pensar esse pau Brasilis, essa terra Brasilis, terra de Santa Cruz, né, até chegarmos a essa Constituição. E aí assim, ao final do encontro de hoje, eu vou trazer aí já um vídeo muito importante que vai falar um pouco de como eu enxergo e como eu penso essa pesquisa sobre esse carnaval a partir dessas misturas, dessas conjunções, né? Dessas junções e conjunções que nos servem muito para pensar, pode nos ajudar, né?
contribuir para que nós possamos enxergar todas essas manifestações que eu acabei de dizer e o quanto também essas manifestações podem e são constituidoras de nossos festejos, de nossos festivais, de nossos rituais, de nossas celebrações. Posso não estar sendo talvez tão claro, mas eu vou dizer uma coisa, talvez um exemplo. Eu cheguei em Salvador, Natal, dia de Natal. Era uma festa, né? Essa festa estava acontecendo numa casa de uma família que era ligada a um terreiro de candomblé. Festa de Natal, que podia estar tocando qualquer coisa. Ao final da celebração inicial, ali de comermos e bebermos, o que ocorreu no quintal desta casa? Ocorreu no quintal desta casa um samba de roda no dia de Natal. Por que isso ocorreu? Se muitos pesquisadores querem enquadrar nas caixinhas, o samba de roda só acontece ali, o reizado é só no tempo de Natal. Por que isso ocorreu? É uma pergunta que eu faço a vocês e já trago também a resposta. Porque vivi isso em outros espaços. Por que isso ocorre? Porque naquela casa, naquela localidade, naquela região, aquela comunidade sabe cantar samba de roda. E toda vez que eles se juntarem, seja Natal, Réveillon, Ano Novo, velório, até no velório, eles vão cantar o que eles sabem. E o que eles sabem é, naquela região, fazer samba de roda. Se eu vou para um lugar onde tem reizado, quando terminar todo o movimento, eu sei que eu vou chegar junto a um mestre de reizado ali do Cariri, como tem o meu grande mestre Antônio. Quando terminar aquela parte mais litúrgica, até mesmo de um velório, de uma missa, de uma festividade, a gente vai bater tambor, a gente vai tocar os nossos instrumentos cantando reizado. Independente de que seja Natal, São João, Réveillon ou Carnaval. Então, o Carnaval, e aí para já ir tentando arrematar esse primeiro momento sobre essa festividade que é secular, para não dizer milenar, esse movimento, esse encontro que mexe tanto com essa nossa capacidade de tanto compreender como também romper com essas compreensões. O Carnaval é um momento de rompimento, talvez, e aqueles 4 dias, 5 dias é ótimo, 5 dias na Bahia, na verdade, são 7. Como eu tenho uma referência na Bahia, eu estou ali no meio termo. Então, esses 5, 6, 7 dias, dependendo de onde for, e 4 dias na maioria dos espaços, de que você inverta essa lógica. Não só uma inversão, porque uma inversão seria apenas uma manobra. Muito mais do que isso, uma subversão. É você, além de inverter, você conseguir construir conhecimento desta inversão para que isso possa, de alguma forma, construir uma unidade, uma identidade naquela comunidade em que todos os homens, muitas vezes, saem vestidos de mulheres e a sociedade, querendo ou não, legitima. E eu estou trazendo esse exemplo para fazer exatamente essa provocação. Olhem só, é o momento onde a gente inverte, subverte, e muitas vezes se coloca num lugar que nunca nos colocamos. Muitas vezes, por exemplo, é comum, aí vai uma crítica, os homens se vestirem de mulheres no carnaval, porque ali pode. Tá entendendo? Então, eu não vou aprofundar agora, e nem mais nesse sentido, porque o que eu tenho como pensamento é que isso é parte de um processo histórico e que eu acho que dentro de cada escolha a gente precisa respeitar sempre o outro. Porém, a gente percebe neste carnaval, não no último, no carnaval, o carnaval como um espaço, um território de uma liberdade. Que aí, por que eu trouxe isso? Para exatamente pontuar essa liberdade, de uma liberdade que ela deveria existir em todos os dias.
em todas as horas, em todos os momentos. Essa liberdade ela é garantida constitucionalmente, mas ela é o tempo todo vigiada e cerceada, né? E quando não, atacada, que na realidade é o que a gente tem visto, né, ocorrer não só do Brasil, mas como recentemente lá na Espanha. Então, entendam como, para falar de uma manifestação, para falar de cultura popular, para falar de carnaval, a gente precisa falar de mundos, do meu, do seu, do nosso. E pena que a gente não está aqui, né, numa sala presencial, porém em breve nos encontraremos. E hoje é essa a aula, é esse o recado. Espero poder contribuir sempre. Vocês vão ficar aí com um vídeo aí que é muito legal, tem aí um final, uns 6, 7 minutos aí, que é muito legal, que é de um grupo que eu fiz parte, que fui fundador, faço parte na realidade. É um grupo que brinca o carnaval em Salvador há quase 10 anos. E é essa a nossa trajetória. Fiquem bem, vão lá, deem uma olhada no canal do Chico Mota, do Instituto Chico Mota no YouTube. E num próximo momento, num próximo encontro, a gente bate mais um papo. Boa semana, se cuidem e até a próxima. Seja de luta e de amor, levanta a nação brasileira. Nosso Nordeste é resistência, de um povo lutador, de hoje a 8 é carnaval em Salvador. Vejo o circo de Igaraçu, a nossa resistência começou. Palmares, alfaiates, caris, o assunto estudantis, a luta no Matapu, a giga. É
Di, 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 di.